Estrela Podcasts apresenta mais um capítulo da história que você ainda não ouviu. Estrela FM. Vem aí, a menina dos meus olhos. Mais uma história de Estrela Podcasts. Como recuperar o documento de Monique era uma questão de honra para mim. Voltei àquela cidade com o registro dela. Foi quando encontrei aquela confusão. Todos achavam que era eu que estava morto, inclusive Monique, que chorava muito. Todos se surpreenderam com a minha chegada. Mas vamos falar sobre Marcos. Na verdade, o que aconteceu com ele. Como eu havia falado anteriormente, Marcos tinha perdido a cabeça e trocado tiro com os policiais. E foi naquela troca de tiros que eles acertaram um homem da rua sem identificação, o qual eles pensavam que era eu. Marcos correu para dentro da sua empresa e se trancou em um dos banheiros. E ali encurralado, Marcos com sua própria arma, atirou na própria cabeça, se matando dentro daquele banheiro. Ninguém conseguiu entender o desespero de Marcos, pois ele era um bom homem. Era compreensiva a atitude que ele havia tomado para defender a Yala, que era a minha Monique. Mas não esperava-se que ele fosse covarde ao ponto de tirar a sua própria vida a ter que enfrentar um problema. Mesmo sem intenção, mas fiquei ao lado da minha filha naquele momento tão difícil para ela. Ela gostava muito dele, e como eu falei, ele era um bom homem. Cristina, esposa de Marcos, sofria bastante, pois ele era um bom companheiro. O motivo do desespero de Marcos veio à tona, deixando todo mundo surpreso. Ao levantar a ficha de Marcos, a polícia descobriu que ele era fugitivo da Justiça do Maranhão. Há vários anos atrás, Marcos foi acusado de ter matado o próprio irmão, lá no Maranhão. Matou o irmão, e fugiu para São Paulo, e viveu esse tempo todo foragido usando um documento falso. O nome verdadeiro de Marcos era Vanderlei Calisto. E ele usava o documento falso de Marcos André Augustinho dos Santos. Por ser um empresário famoso e querido em São Paulo, Marcos tinha medo que o seu segredo viesse à tona e acabasse assim tudo que ele havia conquistado ao longo desses anos todos que ele ficou em São Paulo. Na tarde seguinte, amigos empresário foram ao seu sepultamento com muita comoção. Cristina foi amparada por Monique, que chorava muito, mais estava mais tranquila. Até porque o pai dela, que era eu, estava sempre ao seu lado. 3 meses se passaram, e eu consegui provar na justiça que eu era o verdadeiro pai de Monique, e consegui que ela voltasse a ter o seu verdadeiro nome, Monique. As coisas finalmente foram se ajeitando para mim. E um certo dia, percebi de longe um olhar insistente de Cristina. No início, não dei importância, pois achava que era fruto da minha imaginação. Mas um outro dia, a pedido de Monique, eu não sair da casa dela aquela noite, pois estava chovendo muito. E por insistência dela, acabei ficando para dormir. Como eu sempre tive insônia, não consegui dormir e fui até a cozinha para pegar água e tive uma surpresa. Cristina também estava na cozinha, só de camisola. Tomei um susto, pois jamais esperava encontrá-la naquela situação. Eu ia voltando para o meu quarto quando ela me pediu para parar e me disse:
Tá fugindo de mim? Você sempre foi frio assim, tem medo de mulher? Assim perguntou Cristina. Não, é que eu respeito muito você. E a minha filha Monique, eu não quero que ela pense mal de mim. Pois foi um longo caminho para reencontrá-la e eu não quero perder nunca mais. Ela me disse que Monique estava dormindo. E que naquele momento só estavam os dois ali, com certeza na mesma situação. Desde quando havia perdido minha Manu para a vida eterna, eu só havia me envolvido com Késia, mãe de Sofia. Daí então, nunca mais eu havia me envolvido com mulher nenhuma. A tentação foi mais forte. Acabei me rendendo aos encantos de Cristina, e acabamos na cama. De manhã, fomos surpreendidos por Monique, que nos deixou sem jeito. Monique nos deu uma bronca, mas por dentro, estava muito feliz, pois isso era tudo que ela queria. Eu já havia sido libertado por Manu, que através de sonhos me pediu que eu fosse feliz. E Cristina era uma bela mulher. Tinha 32 anos, ainda era jovem. E eu já tinha os meus 55. A partir daquele dia, eu viúvo e ela também, decidimos vivermos juntos e logo decidimos casarmos. Um ano após a morte de Marcos, casamos. E foi uma bela cerimônia. Valmir e Patrícia foram os meus padrinhos de casamento. Eles levaram Sofia, minha filha, para que a minha felicidade fosse completa. Com as minhas duas filhas e Cristina, passei a reencontrar a minha felicidade. Como eu já tinha uma certa experiência sobre empresas, passei a administrar as empresas que eram de Marcos. 2 anos depois, para a felicidade de Cristina, tivemos outra linda filha, que dessa vez foi batizada de Ayala. Ayala foi crescendo saudável. E a minha felicidade, enfim, depois de tantas idas e vindas, finalmente chegou. Eu e o meu irmão, não de sangue mas de coração, Valmir, voltamos a montar uma sociedade e passamos a trabalhar juntos. Patty e Cristina ficaram amigas e montaram uma loja juntas. Pamela e Monique se tornaram amigas inseparáveis. Sofia, já com 10 anos, e a minha caçula Ayala se davam muito bem. Então, colocamos uma filial da nossa empresa na cidade de Diadema, e colocamos o nome em homenagem ao nosso mestre Macedo, com apoio compreensivo de Cristina. No meu coração, eu já perdoava tamoio e sorriso por tudo que me fizeram passar. Eu pedia a Deus para cuidar da alma do meu irmão, e pedia a Deus por Manu, e pedir a Deus que perdoasse a mim mesmo por tudo que eu desejei no momento em que eu queria vingança. E por fim, pedir a Deus que tivesse piedade da alma de Tamoio. Monique nunca esqueceu a mãe. Sempre achava que ela estava do seu lado. Ela carregava consigo uma flor que representava Manu, e que essa flor nunca havia murchado. Ela era feliz, era amiga de todo mundo que a rodeava, mas tinha a sua adoração pela mãe que estava no céu. Vem aí, a menina dos meus olhos. Mais uma história de Estrela Podcasts. Ouça amanhã mais um capítulo da história que você não ouviu. Estrela Podcasts.